Certamente você está acompanhando as notícias a respeito da Bolsa de Valores aqui do Brasil, de forma mais específica, como ela tem desabado com consistência. Se eu não me engano, na data de hoje, 16 de agosto, são 12 pregões seguidos em que o Ibovespa, que é aquele índice formado por uma cesta de ações ali relevantes para a Bolsa de Valores aqui do Brasil, o Ibovespa vem caindo consistentemente dia após dia, parece que é o recorde de quedas do Ibovespa em muito tempo. Então muita gente tem se perguntado qual é o motivo dessa queda brusca, tão repentina, vinha-se aí de um movimento de alta constante na Bolsa de Valores como um todo, no mercado acionário brasileiro, e de repente tem-se seguidas quedas nesse índice Ibovespa, no mercado como um todo de ações aqui no Brasil. O que justifica essa queda? O que está causando essa situação? Vamos analisar aí do ponto de vista libertário, do ponto de vista de uma economia mais sólida, mais ortodoxa, tentar decifrar aí a causa desse fenômeno e principalmente se ele vai continuar, se ele vai se manter dessa forma ou não. E no final das contas, também tentar entender se isso é importante, se isso significa alguma coisa de fato, se esses índices, se essa métrica do Ibovespa e de outros índices, outros ETFs, enfim, se essa forma de mensurar o valor da Bolsa brasileira tem algum significado real. E a verdade é que existe uma série de fatores que explicam essa queda no valor do Ibovespa, no valor das ações brasileiras, A primeira delas, a mais óbvia, é que se trata basicamente de uma correção de mercado. Isso acontece com muita frequência. Por algum motivo tem-se um movimento de alta, um frenesi, aquela coisa do efeito manada, todo mundo comprando ações, todo mundo colocando dinheiro na Bolsa de Valores e tudo mais, por algum tipo de fenômeno, por algum tipo de interpretação equivocada do mercado, enfim, e depois que acontece esse movimento, acontece toda essa tendência de alta, que é conforme o pessoal usa a terminologia tipicamente utilizada, depois que você tem esse movimento, você tem um movimento contrário, que é a correção desses exageros do mercado. Então, isso aí pode se explicar, em primeiro lugar, por uma correção do mercado acionário. Muita gente colocou dinheiro aí, investiu, pagou caro por ações que não valem tanto assim, e agora o mercado está se reconfigurando, voltando aos patamares corretos aí, fazendo uma limpa nos excessos financeiros cometidos nos últimos meses. Tá, mas por que o mercado vai se corrigir? Por que esses valores estavam superestimados? Por que estava tudo caro demais? Então, se está havendo uma queda agora para essa correção? Muito simples, porque estamos no Brasil governado pelo PT, governado pelo Lula 3.0. Quando você tem uma dobradinha Lula e Haddad, você não pode esperar uma melhoria da economia. E se a economia não vai melhorar, não tem por que você investir mais nas empresas brasileiras, pagar mais caro para participar dos negócios aqui no Brasil. Não faz sentido. Porque sim, o governo Lula, junto do Haddad na fazenda, no comando da economia do país, isso é a receita correta, precisa, inequívoca para o fracasso total da economia, para uma retração dos indicadores econômicos, para uma possível recessão, vai saber. Então o mercado não deveria estar tão otimista com essa situação brasileira quanto ele estava no começo desse ano aqui, ou após as eleições, desde outubro, novembro do ano passado, o mercado já estava otimista demais, ao meu ver, já falei isso aqui em outras oportunidades. Estamos vendo uma correção de mercado, então, nesse sentido, porque todo mundo está se dando conta, a ficha está caindo para as pessoas, a realidade está batendo a porta, de que o governo Lula representa mais impostos, tributação em cima de tudo, inclusive em cima de dividendos, em cima de outros ganhos de capital. Além disso, representa um descaso com a inflação, conforme o Lula já pontuou diversas vezes. Não se preocupa tanto com isso, inflação todo mundo sabe, é a perda do valor do dinheiro, a perda do poder aquisitivo da moeda do país. Isso prejudica terrivelmente os negócios em si, a forma de você aumentar a produtividade de uma empresa, investir numa ampliação dos negócios, prejudica o consumidor também, o que acaba gerando menos caixa para as empresas, menos lucro a ser distribuído entre os acionistas. O governo Lula está muito preocupado em gastar muito, já assumiu o seu déficit fiscal e, por outro lado, tem um arcabouço fiscal que é completamente estranho
estranho, difícil de entender e, ao que tudo indica, vai levar a um desarranjo econômico ainda maior, uma falta de compromisso do governo federal em manter a sanidade fiscal do país, em manter a economia estável. E aí você também tem aquela história de alguns boatos sobre o fim da reforma trabalhista, ou então uma reforma tributária que parece que vai ser ruim para os negócios no Brasil, ao que tudo indica. Você tem apoio a invasões de terra por parte do MST, enfim, de maneira geral, o cenário tendo Lula na presidência da República e Fernando Haddad como ministro da Fazenda, sem levar em conta as pressões feitas em cima do Banco Central, todo esse cenário demonstra que o governo PT não é favorável à atividade econômica no país, não quer o desenvolvimento econômico da atividade privada no país, né? Então, isso impacta negativamente nos mercados. Ninguém quer botar dinheiro nesse país, colocando dinheiro, apostando alto em negócios privados que podem ser prejudicados aí pelo governo. Ah, mas tem empresas estatais também que estão aí negociadas, a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa de Seguridade, tantas outras. Sim, é verdade, mas o Lula já deixou claro também que ele vai diminuir os lucros dessas empresas aí por conta de políticas demagógicas. Não vale a pena, portanto, investir nesse cenário. Então, do ponto de vista econômico, é mais do que natural que a Bolsa de Valores seja corrigida, o Ibovespa caia para fazer essa correção, porque é um movimento que nem deveria ter acontecido, o movimento de subida, né? No primeiro momento nem deveria ter acontecido esse movimento, porque o cenário econômico não é nada favorável. Mas avançando um pouco nos argumentos, existe um segundo ponto a respeito da alta do Ibovespa que nós temos observado, todo mundo festejando. O Ibovespa está subindo, tal, ok, representa aí um crescimento econômico, talvez melhor subir do que cair. Mas a verdade é que esses números por si sós são completamente equivocados, falsos e enganosos. Porque, na verdade, o índice Ibovespa vai variar muito de acordo com a inflação, ou seja, com o aumento da base monetária. Então, o crescimento da Bolsa de Valores não representa necessariamente um aumento real, efetivo do valor de mercado das empresas. Pode ser apenas uma correção de uma inflação acumulada ao longo de um tempo aí. Porque, a bem da verdade, desde que a Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, foi criado na década de 60, 1967, se eu não me engano, durante o período militar, desde que foi criado esse índice lá atrás, já foram cortados 11 zeros do índice Ibovespa. Ele foi concebido lá atrás com o valor de 100, hoje ele está a cento e poucos mil. Será que a atividade econômica no Brasil cresceu 1000 vezes de lá para cá? Obviamente não, estamos falando de um número que é puramente inflacionário, e isso cresceu aí a valores de trilhões acumulados ao longo do tempo, ou mais do que isso, 11 zeros, né? Nem sei mensurar esse número, mas a verdade é que sempre que a coisa desandava muito, chegava aí na casa, sei lá, de 1 milhão de pontos, eles iam lá, cortavam zeros para reduzir o valor e tudo mais. Acho que desde 94 nós estamos acumulados aí nesse valor, salvo engano, em 94 o valor foi reajustado para 1000 ou 95, perto ali da época do Plano Real. Então, desde a inauguração do Plano Real para cá, você acha que a economia brasileira cresceu 100 vezes, para a Bolsa de Valores está 100 vezes mais cara, né? A pontuação está 100 vezes maior? Claro que não, é porque o real já perdeu muito de seu valor de lá para cá. Então, essa valorização nominal, numérica do Ibovespa, de qualquer índice da Bolsa de Valores e tudo mais, pode simplesmente refletir a desvalorização da moeda, a depreciação da moeda corrente no país. Provavelmente é o caso aí, se tratando dessa suposta valorização do Ibovespa. Agora, se você quer ter um cenário real, verdadeiro a respeito da Bolsa de Valores brasileira, do valor de mercado dessas principais ações que compõem esse índice, você não deve comparar isso aí com o real, que é extremamente desvalorizado aí no longo prazo, nesses seus quase 30 anos de existência. Você tem que comparar com outras moedas. Se você comparar com o dólar, por exemplo, pegar o valor da Bolsa de Valores aí do Ibovespa brasileiro e comparar isso aí em dólares, né, parear com o dólar esse valor, você vai ver que o Ibovespa está andando de lado, né, não está perdendo valor, nem está se valorizando muita coisa, um ganho muito pequeno ao longo desses anos
momentos aí em que nós podemos comparar o real com o dólar. Talvez eu deixe um gráfico aí na tela se eu lembrar na hora da edição do vídeo. Então, em matéria de dólar, nós temos uma realidade um pouco mais crível, né? Uma coisa assim um pouco mais fidedigna, que é uma economia brasileira praticamente estagnada nos últimos 30 anos, não crescendo muito, alguns altos, alguns baixos, e a coisa mais ou menos no 0 a 0, um pequeno ganho no final das contas. Porém, se nós compararmos isso com moeda de verdade, não com dinheiro fiduciário, dinheiro que está nas mãos dos políticos, né? Se compararmos com dinheiro de verdade, como o Bitcoin, aí nós vamos ver que a Bolsa de Valores brasileira está desabando completamente ao longo do tempo, está se desvalorizando de uma forma brutal. Se eu lembrar, também vou deixar o gráfico na tela para você entender do que eu estou falando. Então, os números do índice Ibovespa da Bolsa Brasileira, eles são enganosos, porque são medidos em moeda estatal. Eles existem, portanto, apenas para validar essa fraude estatal fiduciária chamada moeda, chamada real, chamada dinheiro estatal, dinheiro de mentirinha que não vale nada no final das contas, um dinheiro que não existe, que não está lastreado em absolutamente nada. Quando contada nessa moeda e quando contada nessa forma de mensurar valor, a Bolsa Brasileira está se valorizando sim, claro, está ficando uma maravilha, crescendo bastante. Mas a verdade é que se você comparar com algo que realmente tem valor real, algo que não pode ser destruído, cujo valor não pode ser destruído pelos políticos e por suas ideologias, você vai ver que, na verdade, o mercado acionário brasileiro está perdendo valor no longo prazo. Ou seja, subindo ou descendo a Bolsa de Valores, isso não faz a menor diferença, porque os seus números são forjados, são manipulados pela política econômica estatal para parecerem algo, para darem a entender algo que não reflete a realidade, no final das contas, está muito longe da realidade, diga-se de passagem. São números que devem, portanto, ser desconsiderados porque não refletem absolutamente o cenário econômico brasileiro. Porém, de qualquer forma, essa queda no Ibovespa, essa correção no seu valor que temos visto nas últimas semanas e que é bem provável que continuemos vendo por mais alguns dias, mais alguns pregões ainda, representa uma verdade que já se tornou evidente para todos, independente de terem votado direita ou esquerda no ano passado, independentemente de quem eles tenham apoiado. A verdade que fica clara para todos a partir de agora é que nem o mercado financeiro, com suas loucuras, com suas insanidades, com seus arroubos, com sua falta de racionalidade em muitos momentos, nem o mercado financeiro é louco o suficiente de acreditar no Lula e no Fernando Haddad.